Fazendeiro salva mulher, sendo feita de escrava em plantação de soja. Capítulo 1. O grito que o vento não levou. Eu nunca imaginei que um simples grito no meio de uma plantação de soja fosse mudar completamente a minha vida. Naquele dia, saí para fazer a ronda da fazenda como fazia todas as manhãs, com o mesmo cavalo velho, o mesmo caminho de sempre, a mesma sensação de que o dia seria igual a todos os outros. Mas voltei, trazendo comigo uma história que ninguém aqui na região jamais esqueceu. Meu nome é Augusto, sou fazendeiro no interior do Cerrado, numa terra que meu pai deixou para mim antes de morrer. Uma terra que ele construiu com as próprias mãos, comprada palmo a palmo em anos de sacrifício. Ele morreu antes de ver o que ela se tornaria, antes de ver que eu também perderia coisas no caminho. Às vezes, acho que ele foi com a parte boa da família. Levou junto o riso da casa, a vontade de sentar à mesa, o cheiro de comida feita com capricho. Depois que minha esposa, Amélia, se foi, levada por uma doença que não deu aviso, que não pediu licença, que simplesmente entrou pela porta e ficou até terminar com ela, o silêncio da fazenda ficou ainda mais pesado. Não o silêncio bom que a gente aprende a apreciar na roça. Não esse. Era um silêncio com peso, com forma, com a capacidade de ocupar os cantos do quarto, de sentar na cadeira dela à mesa, de deitar do lado na cama sem ser convidado. Já faz 8 anos. Não que eu esteja contando. Desde então, a vida tem sido eu, o trabalho e a terra. Acordo antes do sol, deito depois que ele se vai. No meio, tem serviço suficiente para cansar o corpo até o ponto em que a cabeça para de pensar sozinha. Aprendi cedo que a exaustão é o melhor remédio contra a memória. Não cura nada, mas dá uma trégua. Naquele dia específico, eu tinha saído mais cedo do que o costume. Não consigo explicar direito o porquê. Às vezes o corpo sabe de coisas antes da cabeça. Acordei antes do galo, num daqueles dias que a escuridão ainda era completa. O céu estava coberto de estrelas finas e o ar cheirava a terra molhada da chuva que caíra 2 dias antes. Tomei o café de pé, como sempre, sem sentar, olhando pela janela para o nada. Guardei o canivete no bolso, coloquei o chapéu, fui buscar o baio no pasto. O baio é um cavalo velho que meu pai comprou quando eu tinha uns 12 anos. Por direito, ele já deveria estar enterrado há tempos, mas o animal é teimoso por natureza. Parece que foi escolhido a dedo para viver comigo. A gente se entende bem porque nenhum dos dois faz mais barulho do que o necessário. Saímos devagar pelo caminho de terra batida que divide minha lavoura de arroz da pastagem do gado. O sol estava ainda baixo, vermelho e preguiçoso, espiando por entre a linha do cerrado, como se ele também não tivesse muita vontade de trabalhar. O calor viria mais tarde. Na roça, a gente aprende a aproveitar aquela primeira hora da manhã como se fosse um presente que o dia dá antes de começar a cobrar. Eu tinha chegado até a divisa do fundo da fazenda, uma cerca de arame farpado velha, com mourões de aroeira já escurecidos pelo tempo, quando parei o baio sem querer. O vento passou pelas folhas da soja do lado de lá, e no meio daquele barulho natural, gentil, o barulho de sempre, havia alguma coisa diferente. Fiquei parado. O baio também parou, as orelhas levantadas, o pescoço ereto. Animal velho que é, ele sente perturbação antes de qualquer ser humano. Então veio o grito. Não era grito de susto. Não era grito de briga. Era um grito que eu só consigo descrever como o som de alguém que está carregando um peso que já passou do limite do suportável. Um grito que não pede ajuda abertamente, porque quem está naquele ponto já nem acredita mais que a ajuda existe. É um som que sai do corpo quase contra a vontade de quem grita, como vapor escapando de uma panela fechada demais. Parei de respirar por 1 segundo. O vento passou de novo. As folhas da soja balançaram todas juntas, aquele barulho verde e seco que eu conheço de cor. Por um instante, pensei que podia ter sido coisa da minha cabeça. Não seria a primeira vez que o silêncio prega peças em quem vive sozinho demais. Já ouvi coisas que não existiam.
Já vi sombras que eram só saudade tomando forma. Mas aí veio de novo, mais fraco desta vez, mais fundo, como alguém que já gastou quase tudo que tinha e ainda assim não parou. Solto as rédeas e o baio se move por conta própria na direção do som. A terra do lado de lá pertencia a Gilberto Mascarenhas. Homem da região, sim, mas não o tipo de homem que a gente chama de vizinho com carinho. Era um fazendeiro que tinha comprado terra demais nos últimos anos, sempre com gente de fora fazendo os negócios por ele, sempre com história de dívida que a gente não entendia bem de onde vinha. Os peões que trabalhavam para ele raramente apareciam na cidade. Quando apareciam, não falavam muito. Tinham um jeito de andar na calçada, olhando para o chão que eu reconhecia. É o jeito de quem aprendeu que levantar os olhos pode custar caro. Nunca mexi com os negócios dele. Mas naquele momento, eu já estava dentro da lavoura dele. As fileiras de soja eram altas, fechadas, e o cheiro da terra quente subia forte, misturado com o verde amargo das folhas. O baio avançava devagar, as patas afundando um pouco no torrão solto entre as fileiras. Eu me abaixava de vez em quando para passar sob um galho mais alto, os olhos no meio da lavoura, tentando encontrar de onde vinha o som. Foi quando o vi. O capataz estava de costas para mim ainda. Um homem alto, largo, com chapéu de couro surrado e camisa de botão com as mangas arregaçadas. Tinha um chicote fino na mão direita, o tipo que os antigos chamavam de mangueira, feito para gado. Ele gritava alguma coisa em voz baixa, mas cortante, o tipo de voz que não precisa ser alta para machucar. E ali, alguns metros à frente dele, estava ela. Eu precisei de um segundo para processar o que estava vendo. Uma mulher. Não jovem, mas também não velha. Devia ter uns 30 e poucos anos, embora o estado dela tornasse difícil ter certeza. Magra de um jeito que não era natural, o tipo de magreza que vem de privação, não de escolha. O vestido era de chita desbotada, rasgado nas laterais e no ombro, e os pés estavam descalços na terra seca e pedregosa da lavoura. Os cabelos escuros estavam presos atrás, com um pedaço de pano, mas muita mecha tinha escapado e colava no pescoço e no rosto por causa do suor. Os braços dela tinham marcas, não de trabalho comum, de trabalho forçado. A diferença existe e quem viveu a vida no campo sabe distinguir. Ela se movia entre as fileiras de soja com uma lata nas mãos, espalhando adubo no pé das plantas, curvada, o corpo todo inclinado para a frente, como se já não tivesse mais força suficiente para se manter ereto. Cada passo era um esforço visível, mas ela não parava. Isso foi o que me prendeu mais do que qualquer outra coisa. Ela não parava. Não porque o capataz estivesse gritando, naquele momento ele tinha se calado, mas porque ela tinha desenvolvido o movimento como uma espécie de mecanismo de sobrevivência, como um animal que aprendeu que parar pode ser pior do que continuar. Então, o pé dela encontrou uma pedra enterrada no chão. Ela tropeçou. A lata voou para o lado e ela foi de joelhos no chão, as mãos se abrindo no instinto de amortecer a queda, o rosto chegando perto da terra. O baque foi seco, pesado, o tipo que dói não só no corpo. O capataz deu 2 passos rápidos, levantou o braço com o chicote. O som do couro cortando o ar foi a coisa mais seca que eu já ouvi nessa vida. Eu não me lembro de ter tomado a decisão. Não houve pensamento, cálculo, planejamento. Só me lembro do calcanhar batendo no flanco do baio e o cavalo avançando entre as fileiras de soja, as folhas chicoteando minhas pernas e a minha própria voz saindo de um lugar fundo que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Chega! O capataz virou. A mulher levantou o rosto. Os olhos dela me encontraram antes que qualquer palavra fosse dita. Olhos escuros, cansados, com o branco avermelhado de quem não dorme direito há semanas. Tinha medo ali, sim.
Mas também tinha uma coisa que me acertou de um jeito que eu não esperava. Tinha resistência. Não era o olhar de alguém quebrado, era o olhar de alguém que ainda estava, por algum motivo que ela própria talvez não soubesse explicar, recusando a se deixar partir por inteiro. O capataz perguntou com a voz grossa e o queixo empinado: quem diabos eu pensava que era para entrar daquele jeito na propriedade de Mascarenhas? Eu disse o meu nome. Disse que era o vizinho da divisa e que tinha ouvido o que tinha ouvido e visto o que tinha visto. Ele respondeu que aquilo não era problema meu, que a mulher tinha dívida, que estava pagando com trabalho, que eram negócios dela com o patrão e que se eu fosse esperto voltaria para a minha terra antes que eu também arranjasse problema. Enquanto ele falava, eu não tirava os olhos dela. Ela estava tentando se levantar do chão, devagar, os joelhos machucados, as mãos tremendo. Não pediu ajuda. Não olhou para o capataz. Só tentou se levantar, como se aquele fosse o único movimento que ainda fazia sentido. Continuar erguida. Lembrei de uma coisa que meu pai dizia quando eu era menino, numa tarde em que tínhamos encontrado um cachorro preso num arame na beira da estrada. Eu perguntei se devíamos parar, porque o cachorro não era nosso e a terra não era nossa, e a gente tinha pressa. Ele parou o caminhão, desceu, abriu o arame com o alicate que carregava na caixa de ferramentas. E enquanto trabalhava sem olhar para mim, disse: tem dia que Deus coloca alguém no teu caminho, não para você olhar, Augusto, para você agir. Naquele instante, com o sol já quente na nuca e o cheiro de terra e soja ao redor e aquela mulher tentando se levantar do chão com o que sobrava de dignidade, eu entendi que havia chegado um daqueles dias. Desmontei do cavalo, fiquei de frente para o capataz e disse a ele com toda a calma que eu conseguia manter por fora, porque por dentro o coração batia diferente, num ritmo que eu não sentia há muito tempo. Que antes de qualquer conversa sobre dívida ou trabalho ou propriedade, aquela mulher ia ficar de pé, tomar água e descansar. E que qualquer coisa que precisasse ser resolvida depois disso, a gente resolvia de outro jeito, não do jeito dele. O silêncio que se seguiu foi longo. O capataz me olhou de um jeito que eu reconheço. O olhar de quem está calculando o quanto vai custar confrontar alguém. Peso, altura, disposição. Esse tipo de cálculo eu aprendi a fazer também, nos anos em que trabalhei sozinho e aprendi que tem vezes que a postura vale mais do que qualquer palavra. Por fim, ele abaixou o chicote, não porque tivesse medo, mas porque sabia que o que ele tinha feito tinha sido visto, e que testemunha complica. Virou as costas e foi embora entre as fileiras de soja sem dizer mais nada. Fiquei sozinho com ela. Ela já estava de pé, tinha conseguido se levantar sozinha, sem ajuda, e agora me olhava com uma expressão que eu não saberia classificar. Não era gratidão, ou pelo menos não era só isso. Tinha uma espécie de cautela, a cautela de quem aprendeu da pior forma que homem desconhecido que aparece não vem necessariamente para ajudar. Eu disse apenas: tem água na minha garrafa. Quer? Ela ficou me olhando por um momento. Depois disse, com uma voz áspera de quem não a usava para conversa a tempo: quero. Esse foi o começo. Eu ainda não sabia o nome dela. Mas naquele momento, eu sabia de uma coisa com toda a certeza que o Cerrado me ensinou ao longo de 48 anos de vida. Que o que estava acontecendo naquela fazenda não era trabalho, era prisão. E que antes de aquele dia terminar, alguém ia sair dali livre. Eu faria o que fosse preciso para que fosse ela. Capítulo 2. O nome que ela quase tinha esquecido. Ela bebeu a água devagar. Não com a pressa de quem está com sede. Embora estivesse, era visível, mas com um cuidado que me pareceu estranho, até que eu entendesse o motivo. Era o cuidado de quem aprendeu que as coisas boas acabam rápido e que é melhor esticá-las quanto for possível. Um gole, uma pausa, outro gole. Os olhos abertos, atentos, vigiando as fileiras de soja ao redor, como se o capataz pudesse voltar a qualquer instante. Eu fiquei de pé ao lado do baio, segurando as rédeas frouxas, sem falar nada. Aprendi há muito tempo que tem hora que o silêncio é mais respeitoso do que qualquer palavra.
Amélia me ensinou isso. Ela tinha um jeito de entrar num quarto e sentir o que a situação precisava, se precisava de conversa ou de presença quieta. Eu era ruim nisso no começo. Fui aprendendo. Aprender com ela era fácil porque ela nunca ensinava de um jeito que constrangia. Só fazia, e eu observava. A mulher me devolveu a garrafa sem olhar para mim. Obrigada. A voz era seca, não de frieza, de desgaste. O tipo de voz que fica assim depois de semanas, sem ser usada para nada, além de responder ordem. De nada, eu disse. Fiz menção de voltar para o cavalo. Não porque quisesse ir embora, mas porque precisava deixar espaço para ela decidir o que ia acontecer a seguir. Não era meu lugar forçar conversa. Não era meu lugar decidir por ela. Ele vai voltar. Eu parei. Ela ainda não estava me olhando. Tinha os olhos na direção para onde o capataz tinha ido, os ombros levemente contraídos, o corpo num estado de alerta que parecia permanente. O tipo de tensão que não some quando a ameaça vai embora, porque a ameaça nunca vai embora de verdade, só muda de lugar. Quando o patrão souber, ela continuou, a voz baixa, vai ser pior. Qual é o nome do patrão? Mascarenhas. Eu sei quem é. Ela me olhou pela primeira vez de frente, desde que eu tinha desmontado do cavalo. Tinha uma avaliação naquele olhar, não hostil, mas direta. O tipo de avaliação que a gente faz quando precisa decidir em segundos se uma pessoa é confiável ou não. E quando errar essa leitura, tem consequência real. Então, o senhor sabe que ele não vai deixar barato. Provavelmente não, concordei. Ela parou. Pareceu não ter esperado que eu concordasse tão diretamente. Acho que esperava que eu fosse tentar diminuir o problema, o jeito que as pessoas fazem quando querem parecer corajosas sem se comprometer de verdade. Como a senhora se chama? Perguntei. Uma pausa pequena, curta, mas que eu percebi. Marlene. Ela falou o nome com um cuidado específico, não com orgulho, com reconhecimento. Como alguém que de repente precisa confirmar para si mesma que ainda tem um. Que ainda é uma pessoa com nome próprio e não apenas uma figura curvada entre as fileiras de soja. Augusto, eu disse, correspondendo. A fazenda do lado é minha. Marlene assentiu lentamente. Os olhos varreram o entorno mais uma vez antes de voltarem para mim. Ela estava calculando alguma coisa. Eu podia ver o esforço acontecendo por trás daqueles olhos escuros e cansados. Há quanto tempo a senhora está aqui? Perguntei. Desde março. Era setembro. 6 meses. Eu não disse nada, mas alguma coisa no meu rosto deve ter mudado, porque ela acrescentou com aquela voz áspera que já estava começando a me parecer familiar. Vim de Anápolis. Tinha um anúncio de trabalho. Colheita e capina, diária combinada. Transporte de volta garantido. Fez uma pausa. Mas quando cheguei aqui, o Mascarenhas disse que eu devia dinheiro do transporte, da alimentação, da roupa que eles tinham me dado. Disse que eu precisava trabalhar para pagar antes de ir embora. Conhecia aquela história. Não porque tinha vivido, mas porque tinha ouvido versões dela em diferentes bocas, em diferentes botequins de cidade pequena, em diferentes conversas de beira de estrada. Era um sistema velho como a maldade humana. Pegava gente que precisava, gente que vinha de longe sem conhecer ninguém, gente que não tinha com quem contar. Inventava uma dívida, adicionava juros invisíveis, garantia que a dívida nunca terminasse. Não era trabalho. Era a mesma coisa de sempre com nome diferente. E o transporte de volta? Perguntei, sabendo a resposta. Nunca existiu. Ela disse isso sem amargura visível, com uma secura que me pareceu mais pesada do que qualquer choro. Era a secura de quem já passou pela raiva, passou pelo desespero, passou pela incredulidade e chegou num lugar além de tudo isso. Um lugar de fatos puros, sem adorno. Eu olhei para as marcas nos braços dela. Ela percebeu onde eu estava olhando e abaixou levemente o antebraço, como se fosse cobri-las. E então parou o gesto no meio, endireitou o braço. Uma decisão pequena que me disse muito sobre quem ela era. Não estava se escondendo, estava resistindo.
Tem mais alguém aqui nessa situação? Perguntei. Tinha. 2 homens. Um conseguiu fugir no mês passado. Não sei se chegou a algum lugar. O outro adoeceu. Ela fez uma pausa. Foi embora num caixão. O silêncio que se seguiu foi pesado do jeito certo. Não o silêncio vazio que eu estava acostumado na minha casa. Esse tinha substância. Tinha a substância da injustiça dita em voz alta pela primeira vez para alguém que estava ouvindo de verdade. A senhora quer sair daqui, eu disse. Não era pergunta. Desde o primeiro dia. Então vamos sair. Ela me olhou com aquela expressão de cautela outra vez. Mas desta vez havia alguma coisa diferente misturada nela. Não esperança exatamente. A esperança é uma coisa frágil e quem já viu ela se partir muitas vezes aprende a não deixá-la crescer rápido demais. Era mais como uma abertura, uma fresta. Não é simples assim, ela disse. Tem 2 capatazes, tem cachorros e eu não tenho documento. Eles ficaram com tudo quando cheguei. Onde ficam os documentos? No escritório da sede. Uma sala que eles trancam. Fiquei um momento pensando. O sol tinha subido mais e agora o calor batia vertical. Aquele calor do cerrado que não pede licença. Uma cigarra começou a cantar em algum pé de soja mais longe. Aquele som agudo e insistente que para muita gente é irritante. E para mim sempre foi a trilha sonora da vida. Hoje não, eu disse finalmente. Hoje não dá, mas vai dar. Ela não respondeu. A senhora consegue aguentar mais alguns dias sem fazer nada de diferente? Continuar como se nada tivesse acontecido aqui hoje? Uma pausa longa. Já aguento há 6 meses, ela disse por fim. Não havia orgulho nessa frase, mas também não havia lamento. Era só um fato dito com a precisão de quem foi obrigado a contar cada dia numa prisão onde os dias se parecem todos. Eu assenti. Vou precisar de 2, 3 dias para resolver uma coisa. Segurei as rédeas do baio e coloquei o pé no estribo. Não fale com ninguém sobre isso, nem com as pessoas que trabalham aqui, se ainda tiver alguém de confiança. Não tem. Então fica quieta. Trabalha como tem trabalhado. Não dá motivo para nada. Montei no cavalo. Ela ficou parada entre as fileiras de soja, pequena naquela imensidão verde, com os pés descalços na terra e os olhos levantados para mim. Aquela luz do meio da manhã batia de lado no rosto dela e eu percebi, com um incômodo que não soube nomear na hora, que ela devia ter sido uma mulher bonita antes de tudo aquilo. Não que não fosse mais, mas aquela beleza estava enterrada embaixo de camadas de exaustão e medo e sol e privação. E eu tive um pensamento involuntário que depois me envergonhei de ter tido, que aquilo era um crime além do crime. Augusto, ela chamou quando eu já tinha virado o cavalo. Parei. Por que o senhor está fazendo isso? Era uma pergunta honesta. Não tinha armadilha. Tinha só a necessidade genuína de entender, porque provavelmente, nos últimos 6 meses, ninguém tinha feito nada sem querer algo em troca. Fiquei quieto por um segundo. Porque encontrei meu pai numa cerca de arame um dia, disse por fim, sem me virar. Ele desceu do caminhão por um cachorro que não era dele. Me ensinou que às vezes não tem explicação melhor do que essa. Não esperei resposta. Dei o calcanhar no baio e saímos pela lavoura de volta para a minha terra, as folhas de soja raspando nas minhas botas, o sol quente nas costas e alguma coisa diferente no peito. Um peso que eu não esperava, mas que não era ruim. Era responsabilidade. Fazia tempo que eu não sentia o peso de alguém depender de mim. Fazia tempo que eu não sentia que tinha um motivo específico para o dia seguinte. Cheguei em casa, desencilhei o baio, soltei o cavalo no pasto. Entrei pela porta dos fundos, atravessei a cozinha com cheiro de café velho, parei no meio da sala e fiquei olhando para o nada por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois peguei o telefone velho que ficava na prateleira ao lado da janela. Tinha um número que eu não ligava há anos, o número do meu único amigo que entendia de lei. Capítulo 3. O que a lei pode e o que a lei não faz. Evaristo atendeu no terceiro toque. A voz dele era do mesmo jeito que eu lembrava, pausada,
ligeiramente rouca, com aquela cadência de homem que aprendeu a pesar cada palavra antes de soltá-la. Fez direito numa faculdade federal no começo dos anos 90, voltou para a região quando todo mundo estava indo embora e ficou. Nunca entendi bem o porquê. Uma vez, ele me disse que a injustiça nos lugares pequenos é mais crua, mais visível, e que ele não tinha estômago para trabalhar onde ela estava escondida, atrás de terno e gravata. Não nos falávamos desde o velório de Amélia, não por briga, por aquele tipo de distância que se instala quando a vida de um vai para um lado e a do outro vai para o outro, e nenhum dos dois faz o esforço de atravessar. A culpa era minha, provavelmente. Depois que ela se foi, eu fechei muita coisa que não precisava ter fechado. Fiz isso achando que estava me protegendo. Só fui entender anos depois que estava só ficando mais vazio. Augusto, ele disse, depois que eu me identifiquei. Uma pausa. Quanto tempo? Tempo demais, concordei. Evaristo, eu preciso de ajuda. Não é coisa simples. Ele ficou quieto do lado de lá, o tipo de silêncio de quem está prestando atenção de verdade. Então, eu contei. Contei tudo. O grito, a lavoura, Marlene, as marcas nos braços, os 6 meses, a dívida inventada, os documentos retidos, o homem que tinha saído de lá num caixão. Contei sem enfeitar e sem diminuir, do jeito que vi. Quando terminei, Evaristo ficou quieto por um momento mais longo. Você está me descrevendo o trabalho escravo, ele disse. É o que é. Tem nome, tem lei, tem pena. Eu sei o que é, respondi. O que eu preciso saber é o que fazer. A primeira coisa, ele disse com aquela voz que ficava mais firme quando o assunto ficava mais sério, é que você não vai resolver isso sozinho, não do jeito que imagino que está pensando em resolver. Fiz silêncio. Conheço você há 30 anos, Augusto. Sei como você pensa quando está com raiva. Não estou com raiva. Pior ainda, quando você está frio assim, você faz coisa mais séria. Não respondi porque ele não estava errado. Tem que acionar o Ministério do Trabalho. Ele continuou. Fiscalização. Eles têm grupo especializado nisso, operações que já foram feitas em fazendas da região. E tem que comunicar à Polícia Federal, porque documento retido e coerção são crimes federais. O Mascarenhas responde na esfera federal, não só civil. Quanto tempo isso leva? Uma pausa. Depende. Preciso de uma resposta mais precisa do que essa, Evaristo. Augusto, a voz dele ficou séria de um jeito diferente. Entendo a urgência, mas se você entrar nessa fazenda e tirar essa mulher no braço, sem processo, sem documentação, sem respaldo, você vira réu. Invasão de propriedade, sequestro dependendo de como o advogado do Mascarenhas enquadrar, e a mulher volta para lá antes que você termine de assinar o boletim. Entende? Entendi. Não gostei, mas entendi. Então me diz o que eu posso fazer, eu disse. Me manda tudo que você viu por escrito, todo detalhe, data, hora, o que você observou, as marcas, tudo. Se você tem alguma foto, melhor ainda. Isso vira denúncia formal. Eu assino como advogado e entro hoje ainda. Tenho um contato na Superintendência Regional do Trabalho que leva esse tipo de coisa a sério. Ele fez uma pausa breve. Mas, Augusto, escuta bem o que eu vou te dizer agora. Estou ouvindo. Não mexa mais lá. Não entre naquela fazenda. Não fale com o Mascarenhas. Não confronta o capataz. Não faz nada que dê a eles motivo para sumir com essa mulher antes que a gente consiga chegar lá com respaldo. Porque eles fazem isso. Quando sentem que estão sendo olhados, eles movem as pessoas como se fossem gado. E aí fica mais difícil. Aquilo ficou pesado no peito do jeito errado. Marlene tinha me dito que ia continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, que já aguentava há 6 meses. Mas 6 meses é diferente de 6 meses. Mais 3 dias, com a consciência de que alguém estava tentando ajudá-la. Porque a esperança, quando finalmente aparece, muda a percepção do tempo. O que era suportável antes pode virar insuportável quando você sabe que existe saída. Evaristo, eu disse, ela está em risco enquanto isso não é resolvido. Eu sei.
Ele respondeu, sem minimizar. Por isso eu estou indo trabalhar agora mesmo enquanto a gente ainda está falando. Me manda o material ainda esta manhã. Quanto mais rápido, melhor. Desliguei o telefone. Sentei na cadeira da cozinha. A cadeira que ficava de frente para a janela. A que eu nunca sentava porque era a cadeira onde Amélia se sentava para tomar o café da manhã. Fazia 8 anos que eu evitava aquela cadeira. Naquele dia, eu sentei sem perceber e só fui notar quando já estava sentado. E aí decidi que não ia me levantar só por isso. Peguei um caderno velho que ficava na gaveta da cozinha e escrevi tudo. Escrevi com a letra feia que sempre tive, pressionando o lápis no papel mais do que o necessário, descrevendo cada coisa que tinha visto naquela manhã, com o cuidado de quem sabe que palavras podem ser usadas como ferramenta ou como prova. A hora que saí, a hora que ouvi o grito, a localização aproximada dentro da propriedade, a descrição do capataz, as marcas nos braços de Marlene, o estado dos pés dela, a ausência de calçado, a menção ao homem que tinha morrido, os documentos retidos. Escrevi o nome, Gilberto Mascarenhas. Escrevi o nome dela, Marlene. Sobrenome, eu não sabia. Tinha esquecido de perguntar no meio de tudo. Ou talvez não tivesse esquecido. Talvez tivesse sentido que não era hora, que o nome já tinha sido suficiente para aquele primeiro encontro. Fotografei as páginas com o celular velho e mandei para Evaristo por mensagem. Depois fui para fora. Precisava trabalhar. Quando a cabeça fica pesada, o jeito que eu encontrei ao longo dos anos é colocar o corpo em movimento. Tem alguma coisa na repetição do trabalho físico, no arame que precisa ser esticado, no mourão que precisa ser afincado, na leira que precisa ser aberta, que ocupa as mãos e deixa a mente processar no ritmo dela, sem que você fique só olhando para dentro. Passei a manhã consertando um trecho de cerca no pasto do Nordeste, onde o gado tinha encostado e vergado 3 mourões. Trabalho de sol quente, de ferrão e marreta, de mão que fica roxa de apertar a alavanca. O tipo de trabalho que meu pai dizia que era terapia de pobre. Mas a mente não parou. Ficou voltando para aquela lavoura, para os pés descalços de Marlene na terra pedregosa, para o jeito que ela tinha bebido a água, devagar, com cuidado, como se estivesse preservando alguma coisa, para a maneira que ela tinha respondido quando perguntei se conseguia aguentar mais alguns dias. Já aguento há 6 meses. Não era resignação, era fato seco. E isso era pior de alguma forma, porque resignação tem um componente de entrega. Marlene não tinha se entregado. Ela estava lá há 6 meses resistindo, dia após dia, pé no chão e braço marcado, sem ninguém, sem documento, sem saída visível. E ainda assim resistindo. Aquilo exige uma espécie de força que a maioria das pessoas nunca precisa desenvolver, e que quem desenvolve carrega para sempre como uma cicatriz que também é músculo. Eu conhecia aquela força de outro ângulo. Depois que Amélia morreu, e depois que, e essa parte eu não conto para muita gente, perdi também o único filho que tivemos, 3 anos antes dela, um menino de 8 anos chamado Tomé, que caiu do trator numa tarde de quarta-feira, como qualquer outra. Depois de tudo isso, eu aprendi que tem um tipo de dor que não mata, que fica, que você acorda com ela e dorme com ela, e aprende, a contragosto, a trabalhar do lado dela. Não é coragem. É só o que sobra quando todos os outros recursos acabam. No fim da tarde, Evaristo me ligou de volta. Entrei com a denúncia. Ele disse, meu contato no ministério confirmou que vão acionar o grupo móvel. Mas Augusto tem um problema. Esperou. Ele sempre fazia isso. Criava a pausa antes da parte difícil, como se precisasse de um segundo para reunir as palavras certas. O Mascarenhas tem advogado bom e tem relacionamento político na região. Isso não vai impedir a fiscalização, mas pode atrasar. Pode dar tempo para ele mover essa mulher antes que a equipe chegue lá. Quanto tempo temos? Não sei. Pode ser amanhã, pode ser uma semana. Depende da agenda da equipe, do deslocamento, de como o processo corre.
Uma pausa. Você precisa saber disso para ficar preparado e para não fazer nada precipitado enquanto espera. Desliguei. O sol estava descendo atrás do cerrado, tingindo o céu de laranja e rosa, daquele jeito que só o interior de Goiás consegue fazer. Uma grandiosidade que não pede nada em troca, que existe independentemente de quem esteja olhando ou não esteja. Sempre me perguntei como a terra consegue ser tão indiferente à miséria humana e tão generosa na beleza ao mesmo tempo. Fui alimentar o gado, fui fechar a porteira dos fundos. Fui para dentro fazer o jantar que não teria gosto de nada, que nunca tinha gosto de nada. E comi de pé na cozinha, olhando pela janela para a escuridão do quintal. Daquela janela, se o dia estivesse claro, eu conseguia ver a linha do cerrado que separava minha propriedade da do Mascarenhas. Naquela noite estava escuro demais para ver nada, mas eu sabia o que estava do outro lado. E saber, sem poder agir, é um dos pesos mais difíceis que existe para quem passou a vida inteira aprendendo que problema tem que ser resolvido com as próprias mãos. Lavei o prato, apaguei a luz da cozinha. Deitei na cama com os olhos abertos no teto escuro, ouvindo os grilos lá fora, e fiquei pensando se Marlene também estava acordada naquele momento. Se ela sabia, do jeito que as pessoas que passaram por muito desenvolvem um instinto para essas coisas, que alguma coisa tinha mudado naquele dia, que alguém tinha ouvido, que ela não estava mais completamente sozinha. Torci para que ela soubesse, e torci mais ainda, para que aquilo fosse suficiente para atravessar mais uma noite. Capítulo 4. O que cresce no escuro. Os 2 dias seguintes foram os mais longos que eu vivi em muito tempo. E eu já vivi dias longos. Já vivi o dia em que enterrei Tomé, numa manhã de outubro, com o céu azul demais para aquela ocasião. Um azul que parecia uma crueldade do universo, brilhante e indiferente, enquanto a terra fechava em cima de 8 anos de vida. Já vivi o dia em que Amélia me olhou da cama do hospital com aquele olhar que eu não soube ler na hora, e que só fui entender semanas depois, quando ela já tinha partido, que era um olhar de despedida, que ela já sabia. Que estava me dizendo adeus, sem usar essa palavra, porque sabia que eu não aguentaria ouvi-la. Já vivi dias que não acabavam, mas esses 2 dias tinham uma qualidade diferente, porque nos outros eu estava esperando pelo inevitável. Nesses, eu estava esperando por algo que ainda podia ser mudado, e essa diferença, que deveria tornar a espera mais leve, na verdade a tornava mais pesada. Quando você sabe que o resultado ainda está em aberto, cada hora que passa carrega o peso de tudo que pode dar errado. Trabalhei o dobro do que o necessário. Acordei antes do sol nos 2 dias. Saí com o baio mais cedo do que o costume. Percorri a fazenda com aquela atenção exagerada de quem precisa ocupar os sentidos para não afogá-los em pensamento. Consertei o que não precisava ser consertado. Abri leiras que podiam ter esperado mais uma semana. Limpei a água do bebedouro do gado com um capricho que os animais claramente não exigiam nem apreciavam. Mas sempre, em algum ponto da ronda, eu passava pela divisa dos fundos. Não chegava perto, não entrava. Ficava à distância, o cavalo parado, olhando para as fileiras altas de soja do lado de lá. Às vezes eu via movimento, figuras curvadas trabalhando no calor, pequenas na escala daquela lavoura imensa. Não conseguia distinguir de longe se uma delas era Marlene. Aquilo me incomodava mais do que eu esperava. No segundo dia, Evaristo me ligou no início da tarde. A equipe do Grupo Móvel confirmou. Ele disse sem preâmbulo: amanhã de manhã cedo, vão entrar com o fiscal do trabalho e Polícia Federal. A operação é sigilosa, então não pode vazar para ninguém. Absolutamente ninguém, Augusto. Entendido. Tem mais uma coisa. Uma pausa curta. Eu precisava que você estivesse disponível amanhã, como testemunha ocular do que você viu. Eles vão querer seu depoimento no local. Estarei. E Augusto, a voz dele desceu um tom. Eles me pediram especificamente que eu te orientasse a não intervir em nenhum momento durante a operação. Eles entram, fazem o trabalho, você observa e presta depoimento. É assim que funciona. Se você entrar na frente, arrebenta tudo.
Evaristo, eu sei, só estou dizendo. Eu ouvi. Desliguei. Fiquei sentado na soleira da porta dos fundos por um tempo, o sol da tarde batendo oblíquo no quintal, aquecendo as pedras irregulares do piso que meu pai tinha colocado um por um décadas atrás. Tinha uma formiga carregando um pedaço de folha 3 vezes maior do que ela, atravessando a fresta entre duas pedras. Fiquei olhando para ela por mais tempo do que faz sentido admitir. Pensei em Marlene passando mais uma noite naquele lugar. Pensei no capataz, no chicote de couro, no som que ele fazia cortando o ar. Pensei no homem que tinha saído de lá num caixão e em quantos outros tinham passado por aquele sistema antes de Marlene e em quantos viriam depois se nada fosse feito de verdade. Não só a operação de amanhã, mas o processo inteiro, a responsabilização, a pena que raramente chega para quem tem dinheiro suficiente para contratar advogado bom. Lembrei do que Evaristo tinha dito sobre o Mascarenhas ter relacionamento político na região. Aquilo ficou remoendo. Eu conhecia esse tipo de proteção. Conhecia o jeito que funciona no interior, não com documentos assinados ou acordos formais, mas com favores, com silêncio comprado, com a lógica de que fulano é daqui, sempre foi, gera emprego, paga imposto, e o que acontece dentro da terra dele é problema interno. Essa lógica tinha sobrevivido a décadas de legislação, porque não vive na lei, vive nos costumes, nas relações, nos jantares de fim de ano, onde os errados e os que deveriam corrigi-los sentam na mesma mesa. Fui para dentro. Aquela noite foi diferente das outras. Não consegui deitar. Fiquei na cozinha, sem acender a luz, sentado na cadeira de Amélia, que naquele ponto eu já tinha aceito como só uma cadeira, ouvindo a fazenda à minha volta. Tinha um vento leve que fazia a porteira velha ranger de vez em quando, aquele som que por anos me acordou de madrugada até que aprendi a dormir com ele, os grilos lá fora, um sapo distante anunciando chuva que talvez não viesse, e de repente, por volta das 10 da noite, os cachorros ladraram. Eu tinha 2, o Nego, um vira-lata preto velho que dormia mais do que trabalhava, e a Pimenta, uma fêmea menor que era nervosa por natureza e latia para as sombras. Mas esse latido era diferente. Era latido de presença, de alguém no quintal. Me levantei devagar, peguei a lanterna que ficava na prateleira, o facão que ficava atrás da porta, não por costume de violência, mas por costume de roça, onde você não sai para a escuridão sem alguma ferramenta na mão. Abri a porta dos fundos com cuidado. A noite estava fechada, sem lua, e a lanterna cortava o escuro em uma faixa estreita que iluminava a poeira seca do quintal. As pedras, o pé de limão torto que crescia sem ser cuidado há anos. Tem alguém aí? Silêncio. Os cachorros tinham parado de latir, mas estavam de pé, o pelo eriçado, os focinhos apontados para a lateral do quintal, onde ficava a cerca baixa que separava o terreiro da horta abandonada. Então, vi o movimento. Uma figura pequena, encostada na sombra do pé de aroeira que ficava no canto. Agachada, os joelhos no peito, quase invisível se eu não soubesse procurar. Levantei a lanterna. Marlene. Ela estava diferente da última vez que eu a tinha visto, e diferente de um jeito que me apertou o peito de um modo que eu não esperava. Tinha um corte novo no rosto, na linha da maçã do rosto direito, vermelho e inchado. Os pés ainda descalços, agora com marcas de terra e capim seco presos entre os dedos, como quem caminhou longe sem estrada. O vestido estava com um rasgo novo no ombro, mas a postura era a mesma, ereta, mesmo agachada. Olhos abertos, não de desespero, mas daquele jeito de quem tomou uma decisão e está agora aguardando as consequências dela. Marlene, eu disse, baixando a voz sem querer. Eu sei que o senhor disse para esperar. Ela respondeu antes que eu pudesse falar mais nada. Mas hoje à noite o Mascarenhas veio até o alojamento. Estava com 2 homens que eu não conhecia. Eles começaram a separar as coisas das pessoas. Caixas. Ela fez uma pausa.
Eu já vi isso antes num lugar onde trabalhei antes desse. Quando o patrão começa a embalar as coisas das pessoas, é porque vai mudar todo mundo de lugar. E quando muda de lugar, some o rastro. Eu a ouvi com atenção total. Então saí. Simples assim. Então saí. Como se fosse a coisa mais natural do mundo fugir no escuro de uma fazenda com 2 capatazes e cachorros de guarda, com pés descalços e sem documento, atravessando o cerrado de noite para bater na porta de um homem que ela tinha encontrado uma única vez. Como a senhora passou? Perguntei. Tem um ponto na divisa que a cerca está caída. Eu tinha reparado faz tempo. Guardei na memória. Ela me olhou diretamente. O senhor vai me mandar embora? A pergunta era direta e sem drama. Ela não estava pedindo, estava verificando. Não, eu disse. Entre. Ela não se moveu imediatamente. Ficou me olhando por um segundo mais, aquela avaliação que eu já reconhecia. E então se levantou com aquela deliberação lenta de quem está com o corpo todo doendo, mas não vai deixar que isso apareça mais do que o necessário. Entrou na cozinha. Acendi a luz. A luz, o corte no rosto dela, estava pior do que eu tinha visto lá fora. Recente. Não de chicote. Formato errado. De queda, talvez. Ou de bofetada. Não perguntei. Não era o momento. Senta, eu disse, puxando uma cadeira. Ela sentou na beira, como quem não quer se comprometer com o ato de sentar de verdade. As mãos no colo, a coluna reta, os olhos percorrendo o espaço da cozinha com aquela atenção de quem está catalogando saídas por hábito. Pus água para esquentar. Abri a despensa e tirei o que tinha. Pão de forma, um pedaço de queijo, uma fruta. Coloquei tudo na mesa sem cerimônia. Ela olhou para a comida por um momento antes de pegar. Comeu devagar, do mesmo jeito que tinha bebido a água, preservando. Enquanto ela comia, eu liguei para Evaristo. Ele atendeu no segundo toque, o que me disse que estava acordado e provavelmente esperando alguma coisa. Contei o que tinha acontecido. O Mascarenhas embalando pertences. A movimentação estranha no alojamento. Marlene aqui. Evaristo ficou quieto por um segundo, que pareceu mais longo do que era. Isso confirma que ele suspeita, disse finalmente. Provavelmente soube da denúncia por algum canal que não deveria ter. Uma pausa mais pesada. Augusto, isso muda a operação. Vou ligar agora para o coordenador da equipe. Pode ser que eles antecipem para essa madrugada. Certo. E Marlene, ele disse, enquanto estiver com você, está protegida legalmente. Ela saiu de lá por conta própria. Você não invadiu nada, não tirou ninguém. Ela veio até você. Isso é importante. Desliguei. Marlene tinha ouvido o suficiente para entender o essencial. Ela parou com o pedaço de pão na mão e me olhou. Vão chegar ainda essa noite? Perguntou. Talvez. Pode ser de madrugada. Ela assentiu. Processou. Continuou comendo. Aquilo me impressionou de um jeito que ficou comigo por muito tempo depois. Qualquer pessoa, depois de tudo que ela tinha passado naquele dia, a movimentação suspeita, a fuga pelo cerrado de noite, o corte no rosto, a incerteza completa sobre o que viria a seguir, qualquer pessoa teria alguma reação visível. Choro, tremor, colapso, alguma coisa. Marlene comeu o pão e o queijo. Bebeu o chá que eu coloquei na frente dela sem pedir e ficou com as mãos em volta da caneca olhando para a mesa com aquele olhar de quem está processando internamente coisas que não vão aparecer na superfície. Como ficou esse corte? Eu perguntei por fim. Ela demorou um segundo. O capataz ficou sabendo que o senhor tinha entrado na lavoura, que tinham conversado. Fez uma pausa. À tarde, ele veio me perguntar o que tinha sido dito. E a senhora disse o quê? Disse que o senhor tinha perguntado se aquela era a divisa da propriedade, e eu tinha dito que sim. E ele acreditou. Não. Ela disse isso sem emoção particular, mas não tinha como provar o contrário. O corte no rosto era a resposta de alguém que não tinha como provar o contrário, mas precisava punir de qualquer jeito.
Aquilo é o tipo de brutalidade que me enoja mais do que a violência direta, a violência de recado, a que não tem nem a justificativa torta da raiva, só a lógica fria do controle. Marlene, eu disse, eu preciso que a senhora durma um pouco, se conseguir. Pode ser uma noite longa. Ela me olhou com uma expressão que não era exatamente irônica, mas tinha alguma coisa próxima. Já faz tempo que não durmo de verdade. Ela disse. Eu sei, mas tenta. Levantei e fui buscar o cobertor que ficava no armário do corredor. Trouxe para a sala, empurrei as almofadas do sofá para um lado. Aqui fica bom. Ela ficou me olhando por um momento. O senhor não precisa... Marlene, eu interrompi, com delicadeza, mas com firmeza. A senhora atravessou o cerrado de noite com os pés no chão. Deixa eu ao menos oferecer um lugar para sentar que não seja chão. Uma pausa. Tá bom, ela disse. Fui para o corredor, me sentei na cadeira velha que ficava encostada na parede, de onde eu conseguia ver tanto a porta da frente quanto a janela da sala. O facão apoiado na perna, a lanterna no colo, o telefone na mão. Fiquei assim, ouvindo a fazenda, ouvindo o vento na porteira, os grilos, o sapo distante, o nego roncando lá fora, e de dentro da sala, depois de um tempo que não sei precisar, o som leve, quase imperceptível, de uma respiração que finalmente cedeu ao sono. Marlene dormia. Aquilo me fez sentir uma coisa que precisei de um momento para reconhecer. Era alívio, puro, simples, inesperado. O alívio de alguém que carregou algo pesado por 2 dias e finalmente pôde descansar um braço. Não porque o peso tinha acabado, mas porque ele tinha sido por aquele momento compartilhado. Fiquei acordado a noite toda e às 4h20 da manhã, os faróis apareceram no fim da estrada de terra. Capítulo 5. Antes do amanhecer. Eram 3 veículos. 2 caminhonetes brancas sem identificação visível e uma viatura da Polícia Federal com a faixa verde e amarela quase apagada pela poeira da estrada de terra. Vieram devagar, sem sirene, sem pressa visível. O tipo de chegada que é mais assustadora do que a que faz barulho, porque o silêncio organizado tem um peso que o alarido não tem. Me levantei da cadeira antes que eles chegassem ao portão. Marlene já estava acordada. Não sei se ela tinha dormido pouco ou se acordou com o som do motor distante. As pessoas que passam por situações de perigo prolongado desenvolvem um limiar de sono diferente, ficam num estado que não é bem sono e não é bem vigília, onde qualquer variação no ambiente chega antes da consciência plena. Ela estava sentada no sofá quando eu passei pela sala, o cobertor dobrado no colo com um cuidado que me pareceu automático, os olhos já abertos e orientados. "São eles?" perguntou. "São." Ela assentiu uma vez, devagar, e ficou parada. Fui abrir o portão. O homem que desceu da primeira caminhonete era mais novo do que eu esperava. Devia ter uns 35 anos, ombros largos, cabelo curto, camisa polo com o brasão do Ministério do Trabalho bordado no peito. Tinha o jeito de quem fez aquele tipo de operação várias vezes. Não endurecido, mas calibrado, sem energia desperdiçada. "Augusto Santana?" Ele perguntou, estendendo a mão. "Eu mesmo." O auditor fiscal Renato Drummond. Um aceno de cabeça para os outros veículos. "Temos uma equipe de 4 fiscais, 2 agentes da Federal e um assistente social." Ele baixou a voz. "O Evaristo nos informou que a mulher está aqui." "Está. Ela está em condições de conversar?" "Está." Renato Drummond fez um gesto para trás e uma mulher desceu da segunda caminhonete. 40 e poucos anos, cabelo preso, uma pasta debaixo do braço. Ela se apresentou como Conceição, assistente social, com uma voz tranquila que parecia construída especificamente para situações como essa. Entramos. Marlene estava de pé quando chegamos à sala. Não sei quando ela tinha se levantado, mas estava de pé e não na beira do sofá. No meio da sala, os ombros alinhados, o queixo levemente levantado. Tinha devolvido o cobertor dobrado sobre o braço do sofá.
Conceição se adiantou com naturalidade, sem gestos bruscos, sem a condescendência de quem trata a pessoa sofrida como se fosse frágil. Marlene, meu nome é Conceição. Eu trabalho com o grupo de fiscalização do trabalho. Posso conversar um pouco com a senhora? Marlene a estudou por 2 segundos. Pode. Conceição olhou discretamente para mim e para Renato Drummond. Eu entendi o recado e dei um passo para trás. Vamos lá fora, Drummond disse para mim, numa voz que não era ordem, mas tinha a firmeza de quem sabe que o procedimento tem uma razão de ser. Saímos para o terreiro. O céu estava naquele estado de quase amanhecer que não é noite nem dia. Uma cor azul muito escuro no oriente, com uma linha mais clara na base, como se alguém tivesse passado um dedo na tinta antes que ela secasse. Os grilos ainda cantavam, mas já mais esparsos. Um bem-te-vi chamou uma vez lá no cerrado, experimentando o dia. Enquanto 2 agentes da Federal se posicionavam de forma discreta ao redor da propriedade, Drummond me pediu que contasse tudo do começo. Contei pela 2ª vez, mas dessa vez era diferente de quando tinha contado para Evaristo, porque Drummond fazia perguntas específicas enquanto escutava. Anotava num bloco espiral com uma caneta que ele segurava com pressão precisa. E o jeito que ele perguntava me disse que não era a primeira fazenda da região que ele visitava por esse motivo. O senhor tem certeza do som do chicote? Ele perguntou em determinado ponto. Tenho. E as marcas nos braços eram consistentes com isso? As marcas nos braços, eu disse com cuidado, eram consistentes com muito mais do que um dia de trabalho pesado. Eram marcas antigas e novas ao mesmo tempo. Ele anotou. O capataz, o senhor conseguiria reconhecê-lo? Sim. Altura, compleição. Descrevi o homem com o que eu tinha guardado, o chapéu de couro, a camisa de botão, a estatura, o jeito de carregar o corpo com a certeza de quem está acostumado a não ser contestado. Drummond ouviu tudo com aquela atenção calibrada. Quando terminei, ele baixou o bloco e me olhou diretamente. O senhor fez a coisa certa em acionar via o doutor Evaristo, disse. Se tivesse entrado lá sozinho para tirar ela, o Mascarenhas teria um argumento legal do lado dele e a gente teria muito mais dificuldade para agir. Eu sei. Eu menciono porque muita gente não sabe, e quando não sabe, age no impulso, e o impulso, no fim das contas, protege o culpado. Ele guardou o bloco. Agora vou precisar que o senhor fique aqui enquanto a equipe entra na propriedade. O senhor vai ser chamado depois para depoimento formal. Pode ser algumas horas. Fico. Ele foi em direção à equipe dele, que aguardava perto das caminhonetes. Eu fiquei parado no terreiro, as mãos nos bolsos da calça, olhando para a linha do cerrado que separava minha terra da do Mascarenhas. Pela primeira vez em 2 dias, senti o cansaço de verdade. Não o cansaço do trabalho, mas o cansaço da vigilância, o esgotamento específico de ter ficado de guarda contra algo que você não podia ver claramente. Conceição saiu pela porta dos fundos alguns minutos depois. Veio até mim com passos medidos, a pasta ainda debaixo do braço, o rosto com aquela expressão profissional que guardava tudo, mas deixava passar o essencial. Ela me contou bastante coisa, disse parando ao meu lado. Tem nome completo, tem dados que a gente precisa para localizar a família, tem detalhes que vão ser muito úteis para o processo. Uma pausa. Ela é de Anápolis, como o senhor disse. Tem uma irmã lá. 6 meses sem contato. 6 meses. A família achou que ela tinha sumido por vontade própria. Acontece muito quando a pessoa some e não dá sinal. Os outros não sabem se é fuga de problema ou se é problema maior. Conceição olhou para o cerrado por um momento. Vou ligar para a irmã assim que der. Ela sabe que a senhora vai ligar? Pediu. Uma pausa menor. Essa mulher é muito firme, sabia? O tipo de firmeza que não é fácil de manter depois de tudo que ela descreveu. Ela me olhou de lado. O senhor fez bem em abrir a porta quando ela bateu. Não respondi. Não era do tipo de coisa que eu soubesse responder. Conceição voltou para dentro.
Pouco depois, os veículos saíram devagar pela estrada de terra na direção da propriedade de Mascarenhas. Fiquei sozinho no terreiro, e então ouvi a porta abrir atrás de mim. Marlene saiu e ficou parada na soleira, os braços cruzados contra o fresco da madrugada que ainda não tinha terminado de ir embora. Ela olhou para os faróis que sumiam na curva da estrada e ficou assim por um momento. "Como a senhora está?" perguntei. "Inteira", ela disse. A resposta foi rápida, automática. Depois, como se tivesse ouvido a si mesma e decidido ser mais precisa, acrescentou: "Mais ou menos inteira." "Mais ou menos inteira é suficiente para hoje." Ela não disse nada por um tempo. O bem-te-vi chamou de novo lá no cerrado, dessa vez com mais certeza. O céu estava começando a mudar de verdade agora, o azul abrindo espaço para um cinza que logo seria alaranjado. "A Conceição disse que vai ligar para minha irmã", Marlene disse. "Eu soube. Faz tempo que eu não falo com ela." Uma pausa. Ela deve ter achado que eu tinha desaparecido de vez, que eu tinha ido embora sem avisar, como faço às vezes quando a vida aperta. "A senhora faz isso?" Uma pausa mais longa. "Não, fazia", ela disse por fim, com uma honestidade que não foi pedida e por isso teve mais peso. "Tenho o costume ruim de desaparecer quando fica difícil." Acho que foi isso que o Mascarenhas contou para as pessoas quando alguém perguntou por mim. Que eu tinha ido embora por conta própria. Ela disse aquilo com uma secura que tinha autoconhecimento e amargura em doses iguais. E as pessoas acreditaram, porque era uma história que combinava com o que elas já sabiam de mim. Não era confissão. Era só fato dito em voz alta, do jeito que as pessoas fazem às vezes quando estão exaustas demais para manter a versão arrumada de si mesmas. "Minha irmã sabe como eu sou", ela continuou. "Mas 6 meses é tempo demais até para quem conhece. Vai ficar bem quando ela ouvir a voz da senhora." Marlene me olhou de lado, não com ceticismo, com aquela cautela que eu já entendia como a linguagem natural dela, o jeito que ela processava afirmações sobre o futuro depois de ter visto de perto o quanto o futuro podia trair. "O senhor é otimista para um homem com cara de quem não sorri muito", ela disse. Aquilo me pegou de surpresa. Não era uma acusação, era uma observação direta, quase clínica, do tipo que as pessoas que observam muito fazem quando baixam a guarda o suficiente para deixar a observação escapar. "Não sou otimista", eu disse depois de um momento. "Só sei quando uma coisa vai ficar bem." "Como sabe?" Pensei por um segundo. "Porque já vi muita coisa não ficar." Fiz uma pausa. "Aprende a reconhecer a diferença." Ela ficou olhando para o horizonte, onde o sol estava começando a empurrar a noite para longe. E então aconteceu alguma coisa que eu não esperava. Não foi dramático. Não foi o tipo de coisa que a gente descreve com facilidade. Foi só um relaxamento de algo que tinha estado contraído por muito tempo. Os ombros de Marlene descendo 1 centímetro. A linha da mandíbula perdendo aquela dureza de esforço, os olhos piscando 1 vez, 2 vezes, numa lentidão que não era sono. Era a atenção cedendo, não toda, não de uma vez, só um pouco, mas um pouco naquele momento era imensidão. Ficamos assim, os dois de pé no terreiro, lado a lado, assistindo o cerrado acordar em volta da fazenda. O roxo virando laranja, virando dourado. Os pássaros começando em pequenos grupos, testando o dia. O nego saindo de debaixo do banco de madeira onde dormia e se espreguiçando com aquela dedicação exagerada dos cachorros velhos. Não havia o que dizer que fizesse mais sentido do que o silêncio naquele momento. E era um silêncio diferente do que eu estava acostumado. O silêncio da minha casa, todos esses anos, era o silêncio do que estava faltando, o negativo de alguma coisa, o espaço onde as vozes tinham estado. Esse era diferente. Era o silêncio de 2 pessoas que não precisavam falar para se entender que estavam no mesmo lugar. Não sabia ainda o que fazer com aquela diferença, mas percebi que ela estava lá. E percebi que
Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com pressa para que o silêncio acabasse. Capítulo 6. O que a justiça faz e o que ela deixa para trás. A operação durou quase 6 horas. Eu fiquei sabendo dos detalhes aos poucos, em fragmentos que chegavam através de Renato Drummond cada vez que ele voltava para fazer alguma verificação ou buscar alguma informação que Marlene poderia confirmar. Era um processo que tinha sua própria velocidade, seu próprio ritmo burocrático, que não acelerava por causa da urgência moral da situação. E eu aprendi naquele dia que é exatamente isso que torna o processo difícil para quem está de fora esperando. A lei se move como ela se move, não como a gente quer que ela se mova. Encontraram 3 pessoas na propriedade além dos funcionários regulares, 2 mulheres e um homem, todos em condições semelhantes às de Marlene. Documentos retidos, dívidas fabricadas, restrição de circulação. O homem tinha marcas nas costas que os fiscais fotografaram e que eu soube que se tornariam parte central do processo. Uma das mulheres mal conseguia se manter de pé quando encontrada. Estava com febre há dias e não tinha recebido nenhum tipo de atendimento médico. O capataz foi detido no local. Mascarenhas não estava na fazenda. Esse foi o golpe torto do dia. Quando Drummond me contou aquilo, de volta ao terreiro por volta das 9 da manhã, com o sol já subindo firme e quente, eu fiquei quieto por um momento que ele entendeu como o que era. Já tem mandado, ele disse, antes que eu precisasse perguntar. A PF está localizando, não vai durar. Quanto tempo leva localizando? Difícil dizer. Ele não me deu falsa garantia e eu respeitei isso. Pode ser dias, pode ser semanas, mas o processo está aberto. Os flagrantes estão documentados. Os trabalhadores resgatados são testemunhas. Ele não tem para onde ir que o processo não vá junto. Na prática, eu sabia o que aquilo significava. Significava que antes de qualquer consequência real para Mascarenhas, haveria audiências, recursos, advogados caros, adiamentos que se acumulam até que o sentido de urgência esfria e o que era crime começa a parecer só processo. Conhecia esse caminho. Tinha visto ele acontecer com outros casos na região. Não iguais a esse, mas da mesma família de injustiça, onde o dinheiro compra tempo e o tempo desgasta tudo. Mas guardar isso para mim naquele momento era a coisa certa a fazer. Marlene estava sentada à mesa da cozinha com Conceição quando entrei. Havia papéis espalhados entre as duas, formulários, termos, documentos que ela estava assinando com uma caneta que Conceição segurou na direção dela, sem comentário. Cada assinatura era um passo num processo que eu não dominava, mas que Conceição claramente conhecia de cor. O tipo de processo que deveria ser simples e nunca é, que deveria ser rápido e sempre pede paciência de quem já gastou toda a paciência que tinha. Sentei na outra ponta da mesa sem interromper. Marlene assinou sem ler tudo e Conceição percebeu. Pode ler, ela disse sem julgamento. A senhora tem todo o direito de ler cada linha. Marlene parou. Olhou para Conceição com aquela expressão de avaliação que eu já conhecia bem. Se eu for ler tudo que assino a vida toda que não li, ela disse, vou ficar aqui até amanhã. Conceição deu um sorriso pequeno, o primeiro que eu via no rosto dela. Então eu resumo. Esse aqui é o termo de resgate. Esse é o que garante que a senhora recebe os salários retroativos que são devidos. Tem legislação específica para isso, o empregador paga. Esse aqui é para o benefício emergencial enquanto o processo corre. E esse, ela apontou para o último papel, é para a passagem de volta para Anápolis, que o governo custeia nesses casos. Marlene ficou olhando para o último papel por um segundo mais longo do que os outros. Passagem. Ela repetiu baixinho. Não pode viajar quando estiver pronta. Não tem prazo. Marlene assinou. Eu olhei para aquela assinatura, uma letra firme, inclinada para a direita, com um M maiúsculo que tinha personalidade. E pensei em tudo que estava contido naquele gesto simples. 6 meses de privação, condensados num nome no rodapé de um documento oficial. Depois que Conceição organizou os papéis e saiu para fazer algumas ligações,
Ficamos eu e Marlene na cozinha. Eu levantei para fazer café. Não perguntei se ela queria. Simplesmente fiz aquele café forte que meu pai me ensinou a fazer, com a quantidade errada de pó que a maioria das pessoas acha exagerado e que para mim é a medida certa. Coloquei 2 xícaras na mesa. Marlene pegou a dela com as 2 mãos. Ligaram para minha irmã. Ela disse. Eu soube. Ela chorou. Uma pausa. Eu não consegui. Fiquei ouvindo ela chorar do outro lado e não saiu nada de mim. Às vezes não sai na hora, e eu disse. Sai depois. Ou sai de outro jeito. Ela assentiu, olhando para o café. Ela disse que vem me buscar, que não preciso pegar a passagem sozinha, que ela vem até aqui. Bom, eu disse que não precisava. Ela fez uma pausa. Ela disse que ia vir do mesmo jeito. O canto da boca de Marlene se moveu levemente. Não era sorriso, era o esboço da possibilidade de um. O reconhecimento de que aquilo que a irmã tinha dito era exatamente o que precisava ser dito, e que havia algo de bom em ser conhecida por alguém a ponto de que esse alguém saiba quando não adianta argumentar. Família, eu disse, sem saber direito o que queria dizer com isso. Às vezes, ela respondeu com aquela honestidade que eu tinha aprendido a reconhecer como o modo padrão dela. Ficamos quietos por um tempo que foi bom. Lá pela metade da manhã, Drummond voltou com um agente da Federal que precisava do meu depoimento formal. Sentamos na sala. Eu falei por quase 1 hora. Detalhei cada coisa pela 3ª vez com a paciência de quem entende que repetição em contexto legal não é desconfiança, é procedimento. O agente gravou em áudio e anotou em paralelo. E quando terminou, me disse que eu poderia ser chamado a depor novamente se o processo exigisse. Quando o Mascarenhas for localizado, ele disse, pode ser que o senhor precise vir até a delegacia para reconhecimento e depoimento adicional. O doutor Evaristo já está ciente. Estarei disponível. Enquanto eu depunha, as outras 3 pessoas resgatadas da fazenda do Mascarenhas chegaram à minha propriedade, escoltadas por um dos fiscais. Drummond tinha pedido autorização para usar meu terreiro como ponto de concentração enquanto os procedimentos da fazenda terminavam, e eu tinha concordado sem hesitar. Eles ficaram sentados debaixo do pé de aroeira do quintal, 2 homens e uma mulher, além de Marlene. Nenhum deles se falava muito. Sentavam com aquela distância entre si que as pessoas desenvolvem quando viveram lado a lado em condições que não permitem confiança. Porque em situações assim, a proximidade física raramente cria vínculo, cria só o conhecimento suficiente para saber quem pode te denunciar quando conveniente. Marlene foi até eles. Eu vi pela janela da sala enquanto o agente organizava os papéis. Ela se aproximou com aquele passo deliberado, sentou no chão perto do grupo sem cerimônia e começou a falar baixo com a mulher que eu sabia estar com febre, a mais fragilizada dos 3. Não vi o que estava dizendo, mas vi a mulher olhar para ela, e depois olhar para o chão, e depois assentir uma vez, como quem recebe uma informação importante passada de uma forma que não assusta. Marlene tinha passado 6 meses naquele lugar. Conhecia o sistema por dentro. Sabia o que a mulher estava sentindo porque tinha sentido. E estava usando isso não para contar a própria história, mas para traduzir para aquela pessoa o que estava acontecendo agora, que a situação tinha mudado, que havia pessoas aqui que tinham outra função, que podia ser diferente. Aquilo ficou comigo, porque é uma escolha isso. Quando você passou pelo que Marlene passou, você tem o direito total de se virar para dentro, de cuidar de si mesma primeiro, de deixar o resto do mundo resolver seus próprios problemas enquanto você resolve os seus. Ninguém tiraria isso dela, mas ela foi até lá, com os pés machucados e o corte no rosto e os 6 meses inteiros pesando nas costas. Ela foi até lá. Às 2 da tarde, a equipe de fiscalização começou a se preparar para ir embora. Drummond veio me cumprimentar antes de sair. Aperto de mão firme, aquele olho no olho de quem está acostumado a medir homens com rapidez. O senhor foi fundamental nisto, ele disse, e fez do jeito certo.
Fica sabendo. É o mínimo, eu disse. O mínimo é olhar para o outro lado. Ele respondeu, sem dureza, só com a precisão de quem disse aquela frase, porque era verdade, e não por efeito. O senhor não olhou. Os veículos saíram devagar pela estrada. As 4 pessoas resgatadas foram levadas numa das caminhonetes para a cidade mais próxima, onde receberiam atendimento médico, alimentação e acomodação temporária custeada pelo governo enquanto os processos corriam. Conceição foi com elas. Antes de entrar na caminhonete, Marlene parou, virou para mim. Estávamos a uns 3 metros de distância no meio do meu terreiro, com o sol da tarde batendo de lado e o cerrado ao fundo, com aquela cor verde amarelada que o final da tarde dá para a vegetação do interior. Ela me olhou por um momento. Não disse obrigada. Não disse nada sobre o que tinha acontecido, sobre os 2 dias, sobre a água, sobre o sofá, sobre a madrugada esperando os faróis aparecerem na estrada. Disse: "O senhor cuida dessa fazenda sozinho?" A pergunta me pegou de lado. "Cuido", respondi. "Ela é bonita", Marlene disse, olhando ao redor com os olhos de quem está vendo um lugar pela primeira vez de verdade, sem a névoa do medo. "Tem uma boa sombra aqui." Não soube o que responder. Ela entrou na caminhonete. A porta fechou. O veículo saiu devagar pela estrada de terra, levantando uma poeira fina que o vento espalhou sobre o cerrado como farinha. Fiquei olhando até que sumiu na curva. Depois, fiquei olhando para a curva ainda por um tempo. Nigo veio lamber minha mão e eu deixei. Entrei pela porta dos fundos, atravessei a cozinha e só quando cheguei no corredor percebi que estava com as mãos levemente tremendo. Não de medo. Era outra coisa. Era o corpo liberando aquilo que a mente tinha segurado firme por 3 dias. A tensão da vigília, o peso da responsabilidade, o esforço de manter a cabeça clara, quando tudo dentro pedia que eu fosse na força e no impulso resolver o que a lei demoraria para resolver. Sentei na cadeira do corredor, a mesma onde tinha ficado na madrugada enquanto Marlene dormia na sala. Fiquei um bom tempo assim. Depois, por um motivo que não sei explicar direito, talvez porque o silêncio da casa tinha voltado, mas era diferente agora. Tinha uma textura nova que eu precisava examinar. Levantei, fui até a sala, peguei o cobertor que ela tinha dobrado com tanto cuidado sobre o braço do sofá. Fiquei segurando aquilo por um momento, uma coisa pequena, mas era a prova de que tinha sido real. Que não tinha sido só mais um dia igual aos outros, que tinha acontecido alguma coisa que importava e que eu tinha estado presente para ela de um jeito que fazia tempo demais, que eu não estava presente para nada. Dobrei o cobertor de volta e coloquei onde tinha estado. Fui fazer o jantar. E enquanto cortava a cebola sobre a tábua de madeira velha que meu pai tinha comprado na feira de Porangatu uma vez, numa tarde de que eu não me lembrava por nenhuma razão específica, mas que de algum jeito tinha ficado guardada, me peguei pensando naquilo que Marlene tinha dito antes de entrar na caminhonete. "O senhor cuida dessa fazenda sozinho? Ela é bonita. Tem uma boa sombra aqui." Não era elogio da terra. Era alguma coisa mais parecida com reconhecimento. O tipo de coisa que a pessoa diz quando percebeu mais do que o que estava visível. Quando viu não só a fazenda, mas o homem que a carregava, e achou que havia ali algo que merecia ser visto. A cebola ardia nos olhos. Eu deixei. Fazia tempo que não havia motivo para isso, e o corpo às vezes aproveita a desculpa que encontra. Capítulo 7. O que fica? Depois que tudo passa. Setembro virou outubro. Outubro virou novembro. A vida na fazenda voltou ao ritmo que ela sempre teve. O ritmo que não pede permissão, que não espera que você esteja pronto, que simplesmente continua porque a terra não sabe o que é luto e não tem interesse em aprender. O gado precisava ser alimentado. A cerca do Nordeste que eu tinha consertado às pressas precisava de um reforço. A bomba d'água do poço artesiano começou a dar problema no fim de outubro e me custou 3 dias de trabalho e um dinheiro que eu não tinha planejado gastar. A vida comum, em resumo.
Mas havia alguma coisa diferente nessa vida comum que eu levava algum tempo para nomear. Não era alegria, palavra grande demais e imprecisa para o que eu sentia. Era mais uma espécie de orientação, como quando você está num cerrado fechado e de repente encontra uma trilha que alguém abriu antes. Não resolve o problema de estar no cerrado, mas dá uma direção, uma sensação de que o movimento tem algum sentido, além de apenas ocupar o tempo. Evaristo me ligava uma vez por semana com a atualização do processo. Mascarenhas tinha sido localizado e detido 12 dias depois da operação, encontrado num apartamento em Goiânia que estava no nome de uma empresa, que estava no nome de um terceiro. O tipo de estrutura que leva tempo para desmontar e que existe exatamente para levar tempo. O advogado dele entrou com pedido de habeas corpus no dia seguinte. Foi negado. Entrou com recurso. A roda girava. O capataz havia confirmado em depoimento a existência do sistema de dívidas fabricadas. Confirmado não por arrependimento, por cálculo. Estava tentando diminuir a própria pena apontando para cima, o que era previsível e também, naquele contexto específico, útil. As 4 pessoas resgatadas tinham recebido os salários retroativos calculados pelos fiscais. Não era o valor real do que tinham perdido. O que tinham perdido incluía coisas que não entram em planilha de cálculo, mas era o que a lei previa, e Drummond me disse que nos casos assim é quase sempre o máximo que conseguem. Marlene tinha voltado para Anápolis. Eu soube isso por Conceição, que me ligou uma vez para me informar sobre o andamento dos resgates e aproveitou para dizer que todas as 4 pessoas estavam sendo acompanhadas por um serviço de assistência. Disse o nome de Marlene com naturalidade, como parte de uma lista, e eu respondi com a mesma naturalidade, e nenhum dos dois comentou o que havia além daquilo. Não tínhamos trocado contato, não tinha sido um esquecimento, tinha sido uma ausência que nenhum de nós preencheu na hora certa, ela entrando na caminhonete, eu ficando no terreiro, e o momento passando da forma que os momentos passam quando você não estende a mão. Eu pensava nisso às vezes, não com arrependimento exatamente, com a sensação específica de uma pergunta que ficou em aberto, não a pergunta dolorosa de quem perdeu algo certo, mas a pergunta mais suave de quem não sabe se havia ali algo a perder ou se era só a mente construindo narrativa no vazio. Virei novembro. Numa tarde de quarta-feira de novo, a mesma quarta-feira que tinha levado Tomé, e eu nunca deixei de notar quando as coisas importantes aconteciam na quarta-feira, era um hábito idiota, mas persistente. Eu estava consertando o telhado do paiol, quando o nego começou a latir lá embaixo. Desci da escada. Uma caminhonete prata que eu não conhecia tinha parado na entrada da fazenda. O portão estava aberto, como sempre ficava de dia, e a caminhonete entrou devagar pelo caminho de terra, levantando aquela poeira fina vermelha do cerrado que adere em tudo. Parou no terreiro. A porta do motorista abriu. Uma mulher desceu. Uns 40 anos, cabelo curto, os ombros de quem carrega coisa pesada há tempo suficiente para se acostumar com o peso. Tinha o jeito de Marlene no queixo. Não nos olhos, não na cor da pele, não nos traços, no queixo, naquela firmeza específica. A porta do passageiro abriu. Marlene. Eu fiquei parado no meio do terreiro com a cumeeira velha do telhado na mão e provavelmente uma expressão que não era digna de descrição. Ela estava diferente. Não de um jeito dramático. Não era outra pessoa. Não tinha virado uma versão irreconhecível de si mesma. Mas o peso que ela carregava naquelas semanas de setembro tinha mudado de posição. Ainda estava lá. Eu sabia disso, porque esse tipo de coisa não desaparece em 2 meses. Mas estava diferente. Menos no centro, mais nas bordas, onde ainda doía, mas onde já havia espaço ao redor. Os cabelos estavam soltos, o que eu não tinha visto antes. Estava com um vestido simples, de manga curta, com os pés calçados numa sandália comum.
As marcas nos braços eram visíveis, mas estavam cicatrizando. Aquele processo de cura que é ao mesmo tempo sinal de melhora e registro permanente. Ela me olhou com aquela expressão de avaliação que eu já conhecia como vocabulário. Augusto, ela disse. Marlene. A mulher ao lado dela deu um passo à frente com a mão estendida. Sou a Ângela, irmã dela. Apertei a mão. Firme, direta, sem rodeio, exatamente como eu esperava que fosse depois de ter ouvido o que Marlene tinha contado sobre ela. Augusto Santana. Pode entrar. Entramos pela porta dos fundos, como sempre, porque na fazenda a porta da frente é para visita de outro tipo, e eu nunca tive muita visita desse tipo. Em cozinha estava no estado habitual, arrumada o suficiente para não envergonhar, desordenada o suficiente para ser honesta sobre quem morava ali. Coloquei água para ferver sem perguntar. Ângela ficou de pé perto da janela, olhando o terreiro, com o jeito de quem está avaliando um lugar e não esconde que está avaliando. Marlene sentou na mesma cadeira onde tinha sentado na madrugada da fuga. Eu percebi que ela foi diretamente para ela, sem hesitar, como se o corpo lembrasse. A gente veio antes de ir embora, Marlene disse. Estávamos resolvendo umas coisas em Goiânia. O processo. Soube que está andando. Andando, ela repetiu, com aquela precisão seca que significava que estava andando com toda a lentidão e contrariedade que a palavra comportava. O advogado do Mascarenhas entrou com não sei quantas coisas. O Evaristo disse que é normal, que não muda o resultado, só o prazo. É o que ele me disse também. Você acredita nisso? A pergunta era direta, sem armadilha, com aquela qualidade específica de quem quer saber o que a pessoa realmente pensa e não a versão que a pessoa acha que vai confortar. Fiquei um segundo antes de responder. Acredito que o Mascarenhas vai responder por isso, disse. Não acredito que vai ser rápido. E não acredito que vai ser tudo o que devia ser. Fiz uma pausa. Mas vai ser alguma coisa. E alguma coisa, nesse caso, importa. Marlene ficou me olhando por um momento. Você é honesto. Tento ser. A maioria das pessoas, quando eu pergunto isso, diz que vai ficar tudo bem. Talvez fique, mas você não perguntou se vai ficar tudo bem. Perguntou se eu acredito no que o Evaristo disse. São perguntas diferentes. O canto da boca dela se moveu do mesmo jeito que na madrugada da fuga. Aquele esboço que não chegava a ser sorriso, mas que era a sombra de um. Ângela se virou da janela. Marlene me contou tudo, disse com uma voz que não era de julgamento, mas que tinha substância. O que o senhor fez? Como foi? Fiz o que qualquer pessoa faria. Não faria, ela disse simplesmente. A maioria das pessoas teria continuado a ronda e decidido que não era problema delas. Ela me olhou diretamente. O senhor parou o cavalo. Não tinha resposta para aquilo que não soasse como falsa modéstia ou vaidade mal disfarçada. Então fiquei quieto, o que é geralmente a opção mais honesta. O café ficou pronto e servi. Ficamos os três na cozinha por quase 2 horas. Não foi uma conversa sobre o que tinha acontecido. Ou não só isso. Ângela era professora do ensino fundamental em Anápolis. Descobri, e tinha o jeito de falar, que os professores desenvolvem. Claro, sem condescendência, com a paciência de quem está acostumado a explicar coisas difíceis em palavras que alcançam. Marlene falava menos, como era o modo dela, mas quando falava, era sempre a coisa certa no momento certo. O tipo de precisão que vem de observar muito e falar só quando tem certeza do que quer dizer. Em algum ponto da conversa, Ângela perguntou sobre a fazenda. E eu, que raramente falava sobre a fazenda com qualquer um, porque raramente havia qualquer um para quem falar, me peguei falando sobre meu pai, sobre como a terra tinha chegado até mim, sobre a lavoura de arroz que tinha dado certo nos últimos anos, depois de 2 que tinham dado errado. Sobre o baio, que era teimoso e velho e que eu suspeitava que ia me enterrar por pura obstinação. Marlene riu. Foi um riso pequeno, curto, que ela claramente não tinha planejado deixar sair, mas saiu. E tinha um som específico.
Não o riso performático que as pessoas usam em conversa educada, mas o riso verdadeiro que aparece quando algo genuinamente diverte, o tipo que a gente não consegue segurar mesmo quando tenta. Fez um silêncio depois disso. O tipo de silêncio que acontece quando algo bom e inesperado passa pela sala e todo mundo percebe sem comentar. Quando estavam se preparando para ir embora, já com o sol inclinando para o fim da tarde e o cerrado ganhando aquele dourado que ele reserva para as últimas horas do dia, Ângela foi até a caminhonete buscar um pacote que ela disse que tinha trazido. Doce de leite que ela fazia em casa, numa embalagem de vidro com tampa, o tipo de coisa que as pessoas do interior trazem quando vão visitar alguém pela primeira vez e não sabem bem o que levar, mas sabem que levar alguma coisa é importante. Fiquei sozinho com Marlene no terreiro por 1 minuto. Ela ficou olhando para o cerrado. A luz da tarde pegava de lado no rosto dela. No lado esquerdo, o que não tinha o corte, que estava quase completamente cicatrizado agora. E havia naquela luz uma qualidade que eu não soube analisar na hora, só registrei. Como a senhora está de verdade? Perguntei. Uma pausa. Dormindo, ela disse. Finalmente, dormindo de verdade. Fez uma pausa menor. Acordo às vezes no meio da noite. Levo um segundo para lembrar onde estou. Ela disse aquilo sem drama, só como fato. Mas lembro, e aí consigo voltar a dormir. Isso vai melhorar. Já está melhorando. Ela me olhou de lado. Você dorme bem? A pergunta me surpreendeu pela direção que tomou. Razoavelmente, respondi. Só razoavelmente? Moro sozinho num lugar silencioso há anos, eu disse. A gente aprende a conviver com o que a cabeça faz no escuro. Ela ficou me olhando por um momento, com aquela expressão de avaliação que desta vez tinha alguma coisa diferente. Não a avaliação de segurança, não a leitura de ameaça ou confiança, mas uma avaliação de outro tipo, mais calma, mais demorada. Você é um homem solitário, ela disse. Não era acusação nem pena. Era só a observação precisa de alguém que reconhece o que está vendo porque já esteve lá. Sou, eu disse. Por escolha, precisei pensar nessa pergunta de verdade antes de responder, porque era uma pergunta que eu nunca tinha me feito com essa clareza, ou que tinha evitado com eficiência suficiente para nunca precisar responder. Não sei, disse por fim. Acho que começou sem escolha. E aí foi ficando. Ela assentiu devagar. Conheço esse processo, disse. Ângela voltou com o pacote de doce de leite. As duas foram embora. Fiquei no terreiro até a caminhonete sumir na curva da estrada, a poeira vermelha se espalhando no contraluz da tarde. O nego ficou do meu lado, como fazia quando sentia que eu precisava de companhia sem precisar ser solicitado. Entrei, coloquei o doce de leite na prateleira da cozinha. Fiquei olhando para ele por um momento. O vidro limpo, a tampa apertada, aquela cor âmbar que o doce de leite caseiro tem e que o industrializado nunca consegue imitar direito. Alguma coisa pequena tinha mudado na cozinha com aquilo ali. Não saberia dizer o que exatamente. Mas a cozinha havia ficado o dia inteiro do jeito que era, como ficava todos os dias, com os mesmos objetos nos mesmos lugares há anos. E agora havia uma coisa nova na prateleira, uma coisa que não era minha, trazida por alguém que tinha vindo até aqui por um motivo que era mais do que obrigação. Sentei na cadeira de Amélia, como tinha começado a fazer sem perceber, sem resistir. E fiquei ali um tempo, com a luz da tarde entrando pela janela e o cerrado lá fora no silêncio de sempre, pensando não no que tinha passado, que estava passado e tinha seu lugar, mas no que havia agora, no que de alguma forma havia começado. Não sabia ainda o que era, mas sabia que era alguma coisa. E depois de tanto tempo vivendo dentro do que tinha terminado, reconhecer o começo de alguma coisa, mesmo sem nome, mesmo sem forma, era uma espécie de milagre pequeno que o cerrado, naquele fim de tarde dourado e quieto, parecia estar testemunhando sem pressa de resolver. Capítulo 8. O que o cerrado guarda dezembro chegou com chuva.
No Cerrado, dezembro é o mês em que a terra decide, se lembra de como ser generosa. Depois de meses de seca, de chão rachado e poeira que adere nos dentes, a chuva vem com uma violência gentil. Cai forte, cai de uma vez, como se o céu tivesse guardado tudo aquilo e chegado num ponto em que não cabia mais segurar. O cheiro que a terra solta nos primeiros minutos de chuva, depois de longa seca, é uma das coisas mais difíceis de descrever para quem nunca sentiu. É um cheiro de abertura, de algo que estava fechado e agora não está mais. Eu estava no paiol quando a primeira chuva de dezembro veio. Fiquei parado na porta, olhando a água bater no terreiro, no pé de limão, nas pedras irregulares que meu pai tinha colocado um por um. O nego tinha entrado debaixo do banco de madeira e me olhava de lá com aquela expressão resignada dos cachorros velhos que já viram chuva suficiente para saber que não adianta se animar. O celular vibrou no bolso, número que eu não conhecia. Atendi mesmo assim. Na roça, número desconhecido pode ser peão, precisando de ajuda, pode ser veterinário de plantão, pode ser qualquer coisa que não dá para ignorar. Augusto? Reconheci a voz antes do nome. Não sei explicar como. Tinha ouvido aquela voz por 2 dias em setembro, numa situação que não era propícia para gravar detalhes de timbre e cadência. Mas o corpo guarda o que a memória consciente nem sempre sabe que guardou. Marlene, eu disse. Uma pausa pequena do lado de lá, como se ela também tivesse precisado de um segundo depois de ouvir minha voz. Tô ligando porque o Evaristo me passou seu número, ela disse. Precisava te contar uma coisa sobre o processo. Pode falar. O Mascarenhas aceitou o acordo. Ela disse aquilo com uma secura que eu já sabia que não era indiferença. Era o jeito dela de entregar notícia difícil, sem deixar que o peso dela pousasse antes que a pessoa estivesse pronta. É pena reduzida em troca de confissão formal e pagamento de indenização para as 4 pessoas. O Evaristo disse que é o que costuma acontecer, que foi até mais do que ele esperava, dado o advogado que Mascarenhas tinha. Fiquei quieto por um momento. A chuva batia no telhado do paiol, com aquele som denso e constante que preenche todo o espaço ao redor. Como a senhora está com isso? Perguntei. Outra pausa. Honestamente, ela disse. É o único jeito que eu pergunto. Estou com raiva, ela disse. Simples, direta, sem pedido de desculpa pela raiva, nem esforço para explicá-la. Mas o Evaristo disse que a confissão formal entra no registro, que o nome dele fica vinculado ao que ele fez. Uma pausa menor. Não é o que devia ser, mas é alguma coisa, como você disse. É alguma coisa, concordei. E a indenização? Ela continuou com a voz um pouco diferente agora, menos reportagem e mais pessoa. Dá para eu fazer alguma coisa que eu precisava fazer faz tempo. O que é? Voltar a estudar. Eu tinha parado no 2º ano do ensino médio. Tinha plano de terminar, ficou em plano. Ela fez uma pausa curta. A Ângela fica me enchendo o saco com isso desde que voltei. A sua irmã parece do tipo que enche o saco nas coisas certas. É exatamente do tipo. Aquele movimento no canto da boca eu ouvi na voz. Augusto, estou ouvindo. Eu queria te dizer uma coisa que não disse quando fui embora. Não porque não queria dizer, porque na hora não sabia ainda como dizer. A chuva mudou de intensidade lá fora. Ficou mais leve, aquela garoa miúda que vem depois da pancada forte, como se o céu tivesse dito o que tinha a dizer e agora estivesse só completando o pensamento. Pode dizer agora, eu disse. Você parou o cavalo, ela disse. Tem gente que passa a vida inteira sem parar o cavalo quando devia. Uma pausa. Eu fui uma dessas pessoas durante muito tempo. Passei por coisa que vi e fingi que não vi porque era mais fácil continuar andando. Ela disse aquilo sem drama, com aquela honestidade que era a linguagem dela. Então eu sei o que custa parar e sei o que significa quando alguém para. Fiquei quieto. A chuva miúda continuava. O nego tinha saído de debaixo do banco e estava sentado na porta do paiol do meu lado, as orelhas caídas, o focinho erguido para o cheiro de terra molhada.
Obrigado, ela disse por fim. Era isso que eu precisava dizer. De nada, Marlene. Uma pausa que não era desconfortável. Como está a fazenda? Ela perguntou, e havia nessa pergunta uma naturalidade que me pareceu importante. Não era conversa de protocolo, não era o jeito de preencher silêncio antes de desligar. Era interesse genuíno, a pergunta de alguém que havia estado num lugar e queria saber o que aquele lugar estava fazendo. Choveu agora a primeira chuva de dezembro, eu disse. A terra estava com muita sede. Vai ser boa para o arroz. E o baio? Teimoso como sempre, recusou a trabalhar ontem de manhã. Ficou me olhando com aquela cara de quem aposentou. Ela riu, o mesmo riso de antes. Pequeno, curto, real, mas desta vez sem a surpresa de quem não esperava que fosse rir. Desta vez saiu com mais naturalidade, como algo que estava aprendendo a não segurar. Aquilo fez alguma coisa no peito que eu não fui analisar na hora. Conversamos por mais um tempo que não soube medir, não porque o assunto fosse urgente, não porque houvesse coisa importante a resolver, mas pelo motivo simples e suficiente de que era bom. Era bom falar com ela. Era bom ouvi-la. Era bom o jeito que a conversa não exigia de mim, o esforço que a maioria das conversas exige de pessoas que aprenderam a ser solitárias. O esforço de se lembrar como funciona, de encenar uma presença que não está lá de verdade. Com Marlene, eu não precisava encenar nada. Talvez porque ela também não encenava. Talvez porque 2 meses atrás tínhamos nos encontrado numa situação que não deixava espaço para a versão arrumada de ninguém, e aquilo tinha estabelecido entre nós uma honestidade de base que seria difícil desfazer mesmo que alguém quisesse. Quando a conversa chegou ao fim natural dela, Marlene disse: "Vou ligar de vez em quando, se não for incômodo." "Não é incômodo," eu disse. "Não precisa ser educado." "Não estou sendo educado." Uma pausa. "Tá bom," ela disse. Desliguei. Fiquei parado na porta do paiol, com o telefone na mão, e a chuva miúda caindo lá fora, o nego encostado na minha perna, o cheiro de terra molhada preenchendo tudo. Não estava sorrindo. Não sou do tipo, e isso não mudou, mas havia alguma coisa no peito que era diferente do habitual. Uma leveza que não era euforia, nem esperança, no sentido grande da palavra. Era só a sensação de que o dia tinha tido um momento bom, e que esse momento era suficiente para si mesmo, sem precisar carregar o peso de tudo que poderia ou não se tornar. Aprendi isso com os anos de cerrado. A terra não se preocupa com o que vai ser. Ela recebe a chuva que veio, absorve o que consegue absorver e oferece o que tem. O resto é o próximo dia. E o próximo. E o próximo. 3 meses depois, Marlene me ligou numa sexta-feira de manhã para dizer que tinha passado no exame do ensino médio. Eu disse que sabia que ia passar. Ela disse que eu não podia saber de jeito nenhum. Eu disse que sim, que não podia saber, mas que sabia do mesmo jeito. Ela ficou quieta por um segundo, e então disse que tinha uma semana de férias em janeiro e que a Ângela estava querendo fazer uma viagem, e que ela tinha pensado em passar pela região, se eu não me importasse de receber visita. Eu disse que não me importava. Ela disse que ia confirmar depois. Desliguei e fui alimentar o gado. O baio me olhou por cima da cerca com aquele olhar de julgamento que os cavalos velhos têm e que às vezes parece que é coisa da minha cabeça e às vezes não parece. "Pode parar com essa cara," eu disse. Ele não parou. Dei o feno, fechei a porteira, voltei para casa pelo caminho de terra batida que eu conhecia de cor, com o sol do cerrado já quente na nuca e o verde da lavoura de arroz lá no fundo como uma mancha larga e quieta. Era uma manhã comum. Exatamente igual a tantas que tinham vindo antes, e ao mesmo tempo completamente diferente de todas elas, por um motivo que não era nenhuma coisa grande ou declarada. Era só a diferença entre carregar um peso sozinho e saber que em algum ponto no horizonte, alguém que entende o peso está vindo na sua direção. Entrei pela porta dos fundos. A cozinha estava com o sol da manhã entrando pela janela do jeito que entrava todos os dias, batendo oblíquo na mesa, no piso de cimento,
na prateleira onde o vidro de doce de leite de Ângela ainda estava. Pela metade agora, porque eu tinha começado a comer com calma, sem pressa de terminar. Sentei na cadeira de Amélia. Tomei o café de pé, sempre foi o meu costume, mas ultimamente eu tinha estado sentando mais. Não por razão que eu soubesse nomear claramente. Só porque sentar à mesa de manhã com o café na mão e o cerrado lá fora começando o dia, havia começado a parecer menos desperdício e mais pertencimento. Como se a cozinha tivesse sido feita para ter alguém dentro dela. Como se eu soubesse, finalmente, que aquele alguém era eu. Bebi o café devagar. Lá fora, o baio bufou uma vez no pasto. Aquele bufar de cavalo velho que é reclamação e também presença. A confirmação sonora de que o dia estava acontecendo e que havia vida em tudo aquilo. O cerrado acordava, e eu acordava com ele. Não do jeito que eu tinha acordado nos anos anteriores, com o peso imediato do silêncio e a consciência rápida de tudo que estava faltando. Acordava com o peso justo das coisas que existiam. A fazenda, o trabalho, o gado, o cavalo teimoso, o cachorro velho, a lavoura de arroz, o telefone que ia tocar na sexta-feira de manhã, o vidro de doce de leite na prateleira. E a memória de uma mulher curvada no meio de uma lavoura imensa que levantou os olhos para mim num instante de desespero e não me pediu nada. Só me viu. E isso tinha sido suficiente para me mover. Tinha sido suficiente para me lembrar que eu ainda era alguém que se movia, que havia ainda dentro de mim, embaixo de todos os anos de silêncio e perda e distância cuidadosamente mantida, um homem que parava o cavalo quando ouvia um grito, um homem que descia, que abria a cerca, que fazia o que era necessário, não porque era fácil ou seguro ou conveniente, mas porque seu pai tinha parado um caminhão numa beira de estrada para soltar um cachorro que não era dele. E havia ensinado sem querer a lição mais importante de todas. Que tem dia que Deus coloca alguém no seu caminho não para você olhar, para você agir. Lavei a xícara, pendurei no prego ao lado da pia. E saí para a ronda da manhã, com o baio esperando com aquela cara de sempre, e o sol subindo devagar sobre o cerrado, e a fazenda inteira ao redor como havia estado sempre, igual e diferente, familiar e nova, minha e maior do que eu. Como a vida, quando a gente finalmente para de resistir a ela. Fim.